Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos ver sobre a classificação dos hidrocarbonetos, certo? Eu coloquei aqui, ó, funções orgânicas parte zero, porque são sobre os hidrocarbonetos, né? A primeira função que a gente vê em química orgânica, né? Daí depois tem todas as funções oxigenadas, as nitrogenadas e as outras também, tá? Eu vou falar aqui só sobre a classificação dos hidrocarbonetos e não sobre os hidrocarbonetos em si, porque daí vem muita nomenclatura, daí chama a parte de fazer exercício, fazer, montar cadeia, montar nome, que eu já acho mais difícil de eu fazer aula, tá? Então essa parte aqui ela é mais teórica, então eu achei que é viável da gente fazer uma aula sobre, ok? Então vamos começar. Para começar, o que que são os hidrocarbonetos, né? Como o nome já diz, são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, né? Eles são apolares, né? A polaridade deles é apolar, porque eles têm uma baixa diferença de eletronegatividade entre os átomos de carbono e hidrogênio. E a força intermolecular que eles fazem entre si é de dipolo induzido, né? Já vou explicar. E essa fórmula geral é de CXHY, né? E o x e y podem ser iguais, né? Que no caso são as quantidades de carbono e hidrogênio em cada molécula. Aqui eu coloquei algumas fotinhas de onde a gente usa alguns deles, né? E para explicar essa força intermolecular do dipolo induzido, né, é bem simplesinho. Ela acontece em moléculas apolares, é a força intermolecular mais fraca que tem, né? E explicando mesmo, aqui eu escrevi coloquei tudo por extenso. O movimento aleatório dos elétrons faz com que, momentaneamente, eles se concentrem em uma região específica da ligação covalente. Então, há ligações covalentes, ok? Fazendo a molécula ter uma parte levemente negativa, né, que são aqui os elétrons estão se concentrando, e uma levemente positiva, né, a região com menor concentração de elétrons, criando um dipolo temporário, ou seja, meio que uma molécula com dois polos, um positivo e um negativo temporário. Aí, como isso acontece em todas as moléculas, a parte negativa interage com a positiva e uma força fraca, beleza? Deixa eu já pegar essa ponta do laser. Isso, agora. Beleza. Então, é isso aí. Agora sim, vamos começar aí as classes, né? Classes subclasses, né? Primeiramente temos os alcanos, ok? Hidrocarbonetos alcanos. O alque, gente, significa de cadeia aberta, tá? Eu não, tem alguma... Não, comigo, desculpa. Alque significa cadeia aberta mesmo, né? An é ligação simples, né? E o é um hidrocarboneto, certo? É a subclasse mais simples, né? São hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada, né? Só ligações simples entre carbonos, certo? E esse aqui são alguns exemplos, ó. São cadeia carbônica, sem ligação dupla ou tripla e aberta, né? As mais simples que tem. Eles também são conhecidos como parafinas, né? Do latim parum, que significa pouca, mais afines, afinidade, né? Pouca afinidade, pois são substâncias que não reagem facilmente, ok? E aqui é uma coisa importante que a gente precisa guardar, é que a fórmula geral deles é CnH2n mais 2, em que N é o número de carbonos, certo? Um exemplo onde tem vários alcanos é no gás natural, uma fonte de energia não renovável, né, que consiste na queima de gases naturais, certo? E alguns desses gases são esses aqui, né, que coloquei a fórmula deles aqui, o metano, etano, propano, butano e metilbutano, ok? Percebam que a fórmula deles segue também essa fórmula geral, né? Aqui é o C4, daí aqui seria 2 vezes 4 mais 2, 2 vezes 4, 8 mais 2, 10, C4H10, ok? Alcenos agora, gente. Em significa é uma ligação dupla. Então, eles vão ser cadeias abertas, né, ainda porque tem um alque, com uma ligação dupla entre carbonos. Aí é uma só, tá? Se for mais de um, se for dois, por exemplo, vai ser alcadienos. Se for três, vai ser alcatrienos, certo? Aqui no caso é só uma mesmo, tá? Essas também são conhecidas como olefinas, né, do latim oleum facere, formador de óleo, em razão da reação do gás cloro com o eteno, que é um alceno, formando compostos de consistência oleosa. Sua fórmula geral é CnH2n, H2n, né? É só subtrair 2 dessa formulinha dos alcanos, né? Que daí fica isso aqui mesmo, tá? Eles também são conhecidos como alquenos, tá? Se tem en, é porque é ligação dupla, ok? Aqui eu deixei três exemplos, né, de três alcenos famosos, né? O eteno
Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas tem uma obra no vizinho aqui de cima, daí tá toda hora batendo martelo, tá? Só pra avisar. Ele também é conhecido como o etileno, né? Essa aqui é a formulinha dele. Ele é obtido pelo craqueamento catalítico do petróleo, né? Craqueamento catalítico, gente, é a, é a transformação de moléculas orgânicas complexas em estruturas menores e mais simples, certo? E liberado por certas plantas em pequenas quantidades, né? Porque ele é um hormônio vegetal. Causa o amadurecimento das frutas, né? Ele é o principal responsável aí pelo seu amadurecimento, tá? E também uma prática que a gente faz, colocar o jornal ao redor das frutas aprisiona o eteno liberado e elas amadurecem mais rápido. Legal? Temos também o propeno, que é a matéria-prima para a produção de plástico do polipropileno, usado em eletrodomésticos. E se eu não me engano, esse plástico, né, pelo menos o nome é parecido, se for ele mesmo, também é usado em baterias de carro. Legal? E também temos o octadequino, né, C18H36. Ah, aqui, ó, C18H2 vezes 18. Vocês viram? Produzido no aquecimento da gordura e cheiro característico de carne frita, né? Um dos principais responsáveis. Ele tem essa cadeia enorme e gigante. E outra coisa que eu quero apontar. Nós apontamos aonde que está a ligação dupla. No propeno e no eteno, não apontamos. Porque só tem uma opção, certo? Aqui no eteno só tem uma ligação, né, que pode ser dupla. E aqui no propeno tem duas. Mas se as duas fossem duplas, seria um alcadieno, não um alceno. E se ela estivesse do outro lado, a molécula seria a mesma, só virada, tá? Então a gente não precisa nomear no eteno e no propeno. Mas a partir do propeno, no C4, né? Aí a gente precisa falar aqui no nome onde que tá ela. Ok, que nem aqui no octadecanoeno. Tá? Alcinos, também conhecidos como alquenos, são de cadeia aberta com uma ligação tripla entre carbonos, né? Aqui o in significa ligação sim, tripla. E a fórmula geral deles é CnH2n-2. Percebam que nos alcanos é CnH2n mais 2. Alceno, CnH2n, né? E no alcino é CnH2n menos 2. Tá, vocês entenderem e pegar a sacada? Um exemplo bem legal, né? É o etino, certo? Essa aqui é a forminha dele aqui. Também conhecido como acetileno. Ele é usado em combustível em maçaricos de oxiacetileno para soldar ferragens e cortar chapas metálicas, né? E as suas aplicações industriais vão de matéria-prima na fabricação de plásticos até tintas, adesivos, etc. Certo? Aqui eu coloquei duas outras moléculas, né? Que são alcinos, porque tem uma ligação tripla e é aberta, ok? O pente 2-ino, né? Pode ser penta 2-ino também para melhorar a sonoridade, não tem problema. E o 4-metilpentanoíno, certo? Agora os alcadienos, o que eu já falei para vocês, né? Cadeia aberta, né? Alc, com duas ligações duplas entre carbonos. O di significa 2 e o en é ligação dupla. Então, alcadienos. Sua fórmula geral é CN2N-2, certo? E o melhor representante dessa classe é o buta-1,3-dieno, né, o C4H6. Ele é usado em matéria-prima industrial proveniente do petróleo, na fabricação de borracha sintética, né, principalmente aí na confecção de pneus. Legal? Essa aqui é a formulinha dele, ó. Tem duas ligações duplas aqui, né, e a cadeia aberta. Então ele é o alcadieno. Só tomar um golinho de água. Legal. Esse aqui, gente, é só de curiosidade, tá? Mas é a classificação dos alcadienos, nós temos os acumulados, que as ligações duplas estão em sequência, né? Os conjugados, que as ligações duplas estão separadas por uma ligação simples, né? Que no caso do botão 3GN, né? Tem uma ligação simples separando as duplas. E os isolados, ligações duplas separadas por dois ou mais ligações simples, né? Que nem esse carinha aqui, ó. 2-sec-butil, dec 2,6-dieno. Legal? Agora para os ciclos, né? Isso aqui, gente, é bem simplesinho, não tem muito o que falar, né? São os ciclos, ciclocanos e cicloalcenos, né? Aqui, alque significa cadeia aberta, sim, eu sei disso, mas tem um ciclo na frente. Então a cadeia não é necessariamente inteira aberta, tem uma parte fechada, né? Que é quando tem esses ciclos aqui, né? Certo?
São chamados também de ciclanos ou naftenos. Eles têm cadeia fechada, né, ou seja, alifática, e saturada, né, apenas ligações simples entre carbonos, e fórmula geral CN2N, ok? Aqui, ó, tem um ciclo propano, né? É tudo forma geométrica, tá? Os ciclos, tá? É bem isso mesmo. E o ciclo alcenos, né, que é ligação dupla, conhecidos também como olefinas cíclicas, tem cadeia fechada, né, alifática, com uma ligação dupla entre carbonos, ok? Fórmula geral CN2N-2, ok? Aqui, gente, a gente também não falou no nome onde que está a ligação dupla, porque só tem uma possibilidade, né? Na numeração dos carbonos de um ciclo, a gente sempre começa aqui falando um, né? Um dos carbonos na ligação dupla. E o segundo carbono sempre vai ser o outro carbono que também está na ligação dupla. Então aqui vai ser um, 2, 3, 4. Ou um, 2, 3, 4. Sempre tem que ser um e o 2, né? E como tem sempre uma ligação dupla, a gente, porque não é ciclo alcadieno, né? É só ciclo alceno. Não precisa pôr o númerozinho, ok? E agora, para finalizar, temos os aromáticos, né? Que é os que tem o famoso anel aromático, que é esse carinha aqui, tá? Tem cadeia fechada aromática, né? É o que é um anel de 6 carbonos com 3 ligações duplas, né? E esse anel, gente, ele sofre uma coisa chamada ressonância, que é quando os elétrons compartilhados estão deslocalizados nas ligações. Ou seja, eles ficam intercalando qual ligação eles estão, né? Ou seja, o anel ele pode ser representado desse jeito ou desse jeito, né? Porque as ligações duplas elas ficam intercalando, ok? O mais simples deles, né, é o famoso benzeno, né? O mais simples composto aromático, que é literalmente o anel aromático, né? Esse carinha aqui é o benzeno. Ele é um líquido incolor, altamente inflamável, com um cheiro forte característico, ok? Tá vendo? E é assim que ele é representado, tá? É sempre na fórmula bastão, tá? Desse jeito a gente não vai ver quase nenhuma vez, tá? Aqui, né, tem as outras moléculas com mais de um anel benzênico com os seus nomes, tá? Esse aqui não é nome oficial, tá? Esse aqui é nome usual, tá? Benzeno, naftaleno, antraceno, fenantreno, pireno, perileno e coroneno. Percebam que todos eles têm eno, né? Porque é um O de hidrocarboneto e en de ligação dupla, ok? Bem legal. Agora que nós acabamos, vamos aí para um exercício de vestibular, certo? Que eu achei bem legal aí. Coloquei para gente resolver. Vamos lá. Deixa eu já mudar aqui o pincelzinho. Aqui. O craqueamento é um processo químico que converte substâncias de determinada fração de menor interesse comercial em outras de uma fração mais rentável, baseando-se na quebra de moléculas longas de hidrocarbonetos com elevadas massas molar, né? Como eu já expliquei para vocês. A polimerização também é utilizada com a obtenção de moléculas de combustíveis. Nesse processo, ocorre a combinação de moléculas menores, formando moléculas maiores. Em duas etapas de um processo de polimerização, temos a formação do produto 1 e produto 2, como demonstrado a seguir, que vai ser esse caninha aqui e esse caninha aqui. Os produtos 1 e 2 são respectivamente. Aí ele quer qual que é a classificação desses carinhas aqui, ó. E, gente, a gente sabe que aqui a gente vai usar o princípio da fórmula geral, tá? Os alcanos é uma ligação simples, os alcenos ligação dupla e o alcino ligação tripla, certo? Todos eles começam com CN, né? Porque o N é o número de carbonos. Mas o H deles vai mudando, né? O H de uma ligação simples é H2N mais 2. O de uma ligação dupla é H2N, né? E o de uma ligação tripla é H2N menos 2, certo? Então, no produto 1, o N vai ser 8. E o H é 16. 16 é 8 vezes 2. Então, ele é um alceno, né? Ele é esse carinha aqui, o produto 1, né? Que é H2N. Já que aqui o N é 8 e o H é 16, certo? Então, né? Aqui, ó, alceno, alceno. Podemos descartar a E, a C e a A. Legal? E o produto 2 pode ser um alcano ou um alcino, né? Mas como a gente pode ver que o N também é 8, né? E o H é 18, 18 é 2 vezes 8 mais 2. Então ele é um alcano, certo?
E a resposta dessa pergunta vai ser a letra B. Certinho? Beleza, então. Foi isso, gente. A linha é mais simples, né? Se vocês tiverem qualquer alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu vou tentar responder. Beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima. Falou e fui. Tchau, tchau.